Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui iniciando nossas aulas aqui no regime remoto, beleza? Nessa quarentena aí, em razão do coronavírus, Covid-19, que está impactando todos nós aí, né? Impactando nossas vidas. A nossa aula hoje é a aula sobre órgãos da SA, tá? É a aula referente ao dia 19/3/2020. Eu postei o material para vocês no SGA, mas até eu me adaptar aqui para gravar as aulas, eu estou tendo que gravar várias aulas, beleza? Eu acho melhor assim, nesse momento, que aí eu posso ter mais liberdade aqui, vocês também, para assistir quando for mais conveniente. Então, todo mundo já tem o material da aula do dia 19, que foi a nossa aula sobre órgãos da SA, beleza? Ele está postado no SGA e no Canvas. Esse vídeo vai ser postado no Canvas e eu quero enviar por WhatsApp também para o grupo da sala aí. Então depois eu vou fazer contato aí com a Júlia, representante, para a gente enviar essa aula, tá? É o seguinte, turma, órgãos da SA. O que a gente tem que saber aqui sobre órgãos da SA que é importante? Antes de mais nada, né, eu destaquei no nosso material a fotinha do Carlos Ghosn, né, que foi o CEO da Nissan, né? Acho que eu já cheguei a falar com vocês em sala de aula desse indivíduo, né? Ele tem aí tripla nacionalidade, um cara que é brasileiro. Ele também, né, tem ali uma vinculação com o Japão e com o Líbano, salvo engano. Esse indivíduo foi o CEO da Nissan, né? Já foi considerado um dos CEOs mais bem pagos do mundo, né? O CEO é o administrador da sociedade anônima, tá? A gente já vai falar aqui, eu já comentei isso com vocês quando a gente viu órgãos da sociedade limitada. Nas SAs ele é mais comumente conhecido como CEO, tá? Chief Executive Officer. Então, turma, esse indivíduo hoje em dia responde por, né, diversos crimes no Japão, beleza? Ele conseguiu fugir do Japão, parece que ele contratou uma empresa especializada em fuga, né, em um negócio bem clandestino, assim, e ele conseguiu fugir do Japão para a Turquia. Atualmente ele está lá na Turquia, foragido da justiça japonesa, à frente da Nissan, da Renault-Nissan, né, que ocorreu uma fusão. Ele praticou lá, é suspeito, né, é acusado de ter praticado crimes contra o sistema financeiro, salvo engano lá. Coloquei a fotinha dele aí para todo mundo já ter um exemplo de um administrador de sociedade anônima, embora ele não seja um exemplo muito apropriado sobre condução de administração em sociedade anônima, né? Nós colocamos ele aí a título de curiosidade. Já foi considerado um dos CEOs mais bem pagos do mundo, né? Tendo recebido aí uma remuneração de 10,2 milhões de dólares entre os anos de 2015 e 2016, beleza? Só de curiosidade. Turma, então, o que a gente tem que saber sobre órgãos da SA? Vamos lá. Aqui, o raciocínio é o mesmo que a gente viu lá na sociedade limitada, para a gente começar a montar o raciocínio, ou seja, uma SA vai ter uma estrutura tripartida, tá? Ou seja, 3 órgãos principais
que são a administração, a assembleia e o conselho fiscal, beleza? Então, primeiramente, a administração, é comum, né, a gente equiparar os órgãos da SA aos poderes do Estado, né? Tem essa semelhança, né? Ou seja, a administração seria equiparada ao poder executivo no Estado, né? Ou seja, é o órgão que executa as determinações feitas pelos sócios em assembleia, né? Então, os sócios de uma SA deliberam em assembleia, criam ali, né, as diretrizes, né, que deverão ser seguidas, observada pelos administradores, dando cumprimento, portanto, à vontade dos sócios em assembleia. Então, a administração seria o poder executivo, né? A assembleia, por sua vez, já seria o poder legislativo, beleza? A assembleia vai envolver os acionistas, a totalidade dos acionistas que vão deliberar ali sobre questões de interesse da sociedade, beleza? E aí, da mesma forma que a gente viu na sociedade limitada, a gente vai ter Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária. A ordinária para aqueles assuntos comuns, né, tem que ser realizada uma vez no ano, sempre, no mínimo, né? E a extraordinária para qualquer assunto aí de necessidade, de urgência, de relevância, tá? Fora aí, portanto, da periodicidade, né, anual da Assembleia Ordinária, tá? O terceiro órgão da SA é o Conselho Fiscal, né? Aqui logo de cara é importante todo mundo saber que o Conselho Fiscal da SA ele é um órgão de existência obrigatória, ao contrário do que ocorre lá na sociedade limitada, onde a existência dele é facultativa, né? Aqui na SA não, aqui na SA ele tem existência obrigatória. O que significa isso? Ele tem que estar no estatuto, tá? Mas a instalação dele é facultativa, né? A colocação dele em funcionamento vai depender de deliberação dos sócios, tá? Isso é importante. O Conselho Fiscal, por sua vez, é equiparado ao Poder Judiciário na estrutura do Estado, beleza? Então, a administração, Poder Executivo, Assembleia, Poder Legislativo, Conselho Fiscal, Poder Judiciário, já que a ele é dado aí o poder de fiscalização dos negócios sociais, tá? O Conselho Fiscal ele vai gerar uma atuação, né, de fiscalização, principalmente dos administradores, tá? Das pessoas eleitas para conduzir os negócios sociais. Então, o Conselho Fiscal é esse poder judiciário na estrutura da sociedade anônima com poderes de fiscalização, principalmente dos administradores, mas não só, né, e vai envolver toda a estrutura da SA, tá? Todos os negócios sociais, né? O Conselho Fiscal ele é constantemente chamado a se manifestar sobre os negócios, sobre as atividades, beleza? Para dar maior respaldo aos acionistas, dar maior respaldo aos sócios da SA, da sociedade, beleza? Tranquilo? Então, voltando aqui na administração, o que é importante a gente saber sobre o órgão administração, né? Nós vamos encontrar a administração regulada aí a partir do artigo 138 da legislação, tá? Da Lei 6.404, 76, que é a nossa lei de SA. E aqui logo de cara, turma, a gente tem que saber o seguinte: na SA, a administração ela se divide em dois órgãos, tá? Ela se divide em dois órgãos, que são o Conselho de Administração e a Diretoria. Então é um pouco diferente lá da limitada, onde a gente já viu. Lá na limitada a gente tem a administração, né?
Aqui na SA, como a gente tem uma estrutura voltada para atividade de grande porte, essa administração já é um pouco mais complexa, né? Ela vai ser dividida em 2 órgãos justamente para ter mais eficiência, beleza? Na gestão dessa atividade de grande porte, né? SA voltada para atividade de grande porte, vamos lembrar sempre disso. Então vejam, turma, se divide em 2 órgãos. Esses 2 órgãos, que são o Conselho de Administração e a diretoria, vão ter as seguintes funções. O Conselho de Administração, ele vai ser um órgão colegiado, tá? Ele vai ser um órgão colegiado. O que significa isso? Ele vai ser um órgão formado por vários membros que vão deliberar sobre questões da gestão da sociedade de forma colegiada, né? Eles vão votar ali, né? E vão ter uma função precípua de orientação do trabalho dos diretores. Então, é um órgão que atua conjuntamente. O Conselho de Administração, como o próprio nome vai dizer, né? Ele visa aconselhar o trabalho dos diretores, beleza? Isso é importante. Daí ser um órgão colegiado, daí ser um órgão, né, comumente formado por pessoas, né, com maior experiência sobre a atividade empresarial desenvolvida pela SA. Isso é importante. É comum a gente ter ali pessoas que já exerceram cargo de diretoria, né, que já foram CEOs da SA, beleza? Após serem CEOs, após terem exercido o cargo de administradores, eles sobem para o conselho, beleza? Para figurarem ali com a sua experiência, né, numa atividade de aconselhamento, beleza? De orientação geral dos negócios da companhia. Essa basicamente é a função do conselho, tá? O conselho tem essa função de fixar a orientação ali geral a ser seguida pelos administradores da diretoria, pelo pessoal componente da diretoria. Tranquilo isso aí? Beleza? Então, ótimo. E aí é o seguinte, turma, o conselho de administração exerce essa função de orientação, de aconselhamento, sendo um órgão colegiado. Já a diretoria, que normalmente é formada por 2 membros, tá? Comumente formada por 2 membros, diretor e vice-diretor, é o órgão que vai exercer de fato a representação da companhia, beleza? A representação legal da SA se dá através dos diretores, beleza? O CEO, que a gente vai chamar de CEO, o Chief Executive Officer, ele normalmente é o diretor da companhia, beleza? Ele é o executivo principal da empresa, beleza? É o Carlos Gonza aqui, no caso da Renault-Nissan, beleza? É o Roberto Setúbal, no caso do Itaú, beleza? Então, essa é a ideia, beleza? Nós temos aí pessoas que vão exercer a representação, lembrar aqui que sempre pessoas físicas, tá, turma? Nós nunca vamos ter, na estrutura da administração de uma sociedade, seja ela limitada ou SA, pessoa jurídica. O cargo de administração tem que ser ocupado sempre pessoa física, beleza? Então, a diretoria exerce o papel de representação, tá? Representação legal, em juízo, fora do juízo, é quem vai conduzir os negócios sociais, vai de fato executar as determinações da Assembleia, tá? Esses são os diretores que são orientados, aconselhados pelo Conselho de Administração, beleza? Então, é importante isso. CEO, Chief Executive Officer, é a expressão comumente utilizada para o diretor, beleza? Para o diretor, esse representante legal, o executivo principal da companhia, tá? A figura do chairman
que em inglês, né, vai ser atribuída ao presidente do conselho de administração. Então, sempre que vocês ouvirem a expressão chairman, nós estamos falando do conselho de administração, CEO, nós estamos falando do diretor. Basicamente é isso, tá? Vamos ter algumas variações aí, a depender do tipo de sociedade, né, a depender aí do tamanho, do porte, se é estrangeira, se é nacional, mas basicamente nós temos essas expressões designando esses profissionais, tá? Chairman, presidente do conselho, CEO, diretor da companhia, executivo principal, beleza? O representante legal. Então, o conselho orienta o trabalho da diretoria. O conselho normalmente é formado por profissionais mais experientes, beleza? Vai ter profissional independente que não tem relação com a companhia, beleza? E vai exercer essa dinâmica de aconselhamento. Tranquilo isso aí? Beleza? Então, ótimo, turma. Então, esse é o conselho de administração e a diretoria, órgãos da administração de uma SA, beleza? Ainda sobre administração, é importante todo mundo ter atenção aqui, que comumente o conselho de administração, ele é eleito pelos sócios de assembleia, tá? O conselho é eleito pelos sócios de assembleia. Já os diretores são eleitos pelo conselho. Isso não é regra geral, tá? Isso é o mais comum de se ver em estatutos sociais. E a Lei 6.404 permite isso. Então, o conselho ele vai ser eleito pelos sócios em assembleia e depois os diretores vão ser eleitos pelo conselho. Então, o conselho, nesse papel de orientação geral, de concentrar profissionais e até mesmo profissionais da própria companhia com mais experiência, com mais tempo de casa, eles vão eleger os diretores, tá? Eles vão eleger os diretores. Então, ótimo. Além disso, que é importante a gente saber, a administração da SA é exercida pelo conselho e pela diretoria, mas nem sempre vai ter conselho, tá? O conselho de administração, ele é um órgão, regra geral, facultativo, tá? Ele vai ser obrigatório onde? Ele vai ser obrigatório em SAs de capital aberto, ele é obrigatório. Então, nós vamos ter conselho de administração na Petrobras, nós vamos ter conselho de administração no Banco Itaú, nós vamos ter conselho de administração na Embraer, nós vamos ter conselho de administração na Vale, são todas SAs de capital aberto, beleza? Então ele é obrigatório em SAs de capital aberto, ele é obrigatório em SAs de capital autorizado, beleza? É a regrinha do parágrafo 2º aí do artigo 138, né? O que é sociedade de capital autorizado? Nós já vimos, eu ensinei isso para vocês em sala de aula. SA de capital autorizado são aquelas companhias que no estatuto tem a previsão de aumento do capital social, beleza? Ou seja, lá no estatuto vai ter previsto a possibilidade de aumentar o capital social. Posteriormente, a SA ela pode querer captar recurso, né? Mais recurso para financiar suas atividades. E aí ela passa por um procedimento de aumento do capital social. Ela aumenta o capital social, cria novas cotas, coloca essas cotas no mercado, beleza? Para que os investidores... Estou falando cota aqui, mas é ação, né? Estou aqui com a cabeça de LTDA. Então, ela vai criar novas ações, colocar as ações no mercado para os investidores adquirirem, beleza? E aí vamos lembrar que quando ela aumenta o capital social, cria as novas ações, ela pode distribuir para os seus acionistas um título que a gente já estudou, um valor mobiliário, que é o chamado bônus de subscrição, também conhecido aí como opção de compra, beleza? De ação, que vai dar o direito de preferência, né, ao acionista para adquirir essas ações, beleza? Que estão sendo criadas pelo aumento do capital social. Então, sociedade de capital autorizado, que tem possibilidade de aumento do capital, também é obrigada a possuir conselho de administração. E, além dessa, a sociedade de economia mista, beleza?
As SAs que sejam sociedade de economia mista também têm a obrigatoriedade de possuir conselho de administração. Quem que é? Petrobras, beleza? Banco do Brasil, Copasa, CEMIG, todas essas são SAs de consideradas sociedade de economia mista, né? Ou seja, o seu capital social é formado por contribuição pública e privada, né? O Estado é o acionista controlador dessas empresas, né? Na Petrobras, o controlador é a União, beleza? Tranquilo? Na Copasa, na CEMIG, é o Estado de Minas Gerais, beleza? Então, nesse tipo de sociedade também é obrigatório a gente ter conselho de administração, beleza? Tranquilo? Lá no direito norte-americano é comum chamar o conselho de administração de Board of Directors, beleza? É comum vocês encontrarem essa expressão aí também, beleza? Então, recapitulando, conselho de administração, onde que ele é obrigatório? 3 tipos de sociedade. SA de capital aberto, que a gente já sabe, são aquelas que seus valores mobiliários são admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Sociedade de capital autorizado, segundo, beleza? Obrigatoriedade de conselho. São aquelas que têm possibilidade no estatuto de aumentar o capital social para arrecadar mais recursos junto aos investidores, através da colocação de novas ações no mercado. E por último, as SAs de economia mista, beleza? Sociedade de economia mista, exemplo de Petrobras, Banco do Brasil, beleza? Copasa, CEMIG, etc. Eletrobras, todas essas sociedades de economia mista obrigatoriamente tem que ter conselho de administração. SA de capital fechado não é necessário, beleza? SA de capital fechado não tem essa necessidade de conselho de administração. Beleza? Tranquilo isso aí, turma? Então, ótimo. Além disso, é importante ainda a gente saber sobre o procedimento de voto múltiplo, que é muito importante, turma. Onde que a gente vai encontrar a figura do voto múltiplo? O voto múltiplo está lá no artigo 141 da Lei 6.404, tá? Ele é um procedimento de eleição de membros para o Conselho de Administração, tá? E o que é isso aqui? Vamos lembrar que em uma SA, e não só na SA, né, em qualquer sociedade, o sócio majoritário ele exerce muito poder, né? No nosso caso aqui, o acionista majoritário, que vai ser aquele que detém a maioria das ações com direito de voto, né? Normalmente as ações chamadas de ordinárias, ele exerce muito poder na sociedade. Então a lei, ela vem e busca criar mecanismos para equilibrar essa relação de poder entre os acionistas na sociedade, beleza? Quando a gente estudou sociedade limitada, nós vimos esse tipo de mecanismo, né? Através da eleição, da possibilidade de eleger em separado membros para o Conselho Fiscal, né? A ideia é a mesma aqui, é a possibilidade de se eleger, né, para o Conselho de Administração, né, membros que vão representar uma classe específica de acionistas na companhia. Então, lá no artigo 141, todo mundo acompanhando aí com o material que eu já postei, né, no SGA e no Canvas, eu coloquei ele destacado dentro de um quadrinho, e aí nós vamos ter lá, ó, na eleição dos conselheiros é facultada aos acionistas que representem no mínimo 1/10 do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tanto os votos quanto sejam os membros do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários. O que é isso aqui, turma? Isso aqui é muito importante, tá?
é um excelente mecanismo de equilíbrio de poder na SA. Presta atenção, como é que vai funcionar isso? 1/10 do capital social, de acionistas representando 1/10, podem requerer até 48 horas antes da Assembleia, da realização da Assembleia, para eleger os membros para o Conselho, a adoção do chamado voto múltiplo, tá? E aí como é que vai funcionar isso aqui? Vai mudar a votação para a escolha de membros para o Conselho de Administração. Por quê? Vai mudar da seguinte forma, a gente já estudou aqui que em Assembleia de Sócio, a regra geral comum, qual que é? Cada ação vale um voto, beleza? Nós vimos isso lá na LTDA, mesma coisa. Cada cota vale um voto, né? A votação não é por cabeça no primeiro momento, né? Ela sempre por cota ou por ação. Aqui na SA, cada ação vale um voto, beleza? O acionista majoritário tem a maioria das ações ordinárias, ele tem a maioria dos votos, ele vai controlar a sociedade. Então é para equilibrar essa relação que vem a figura do voto múltiplo, que os acionistas representando 1/10, 10%, né, do capital social, podem requerer até 48 horas antes, tá? Da realização da Assembleia. Isso é muito importante. Então vejam, percebam que esses 10% do capital social com direito a voto são os minoritários. Então essa é uma regra em prol dos acionistas minoritários, para colocarem no Conselho de Administração um membro que vai representá-los, beleza? Fora, portanto, aí, da esfera de poder do controlador, beleza? Do acionista majoritário. Então o que eles vão fazer? Eles requerem o voto múltiplo, o parágrafo 1º aí define as 48 horas antes, tá? Para requerer a adoção desse tipo de votação, isso é um tipo de votação. E aí nós vamos ter qual situação aqui? Vamos supor que eu tenha 3 membros no Conselho de Administração, beleza? Eu tenho lá 3 membros no Conselho de Administração. Se é voto múltiplo, cada ação vai dar 3 votos, não vai dar 1 voto, beleza? Então essa é a primeira regrinha do voto múltiplo. Atribui-se a cada ação tantos votos quanto sejam os membros do Conselho. Olha o que fala aqui o caput do 141, ó, atribuindo-se a cada ação tantos votos quanto sejam os membros do Conselho. Então se eu tenho um Conselho com 3 membros, cada ação dá direito a 3 votos. Se eu tenho um Conselho com 5 membros, cada ação dá 5 votos. Eu estou mudando a forma geral de votação, que é cada ação dá 1 voto. Mudei isso. Adotou o voto múltiplo, cada ação vai dar direito a tantos votos quanto forem as vagas para o Conselho. Beleza? Se for 10 vagas para o Conselho, são 10 votos cada ação. E aí é que vem o ponto principal. Permite-se aos acionistas concentrarem todos os seus votos em um único membro. E é aí que os acionistas na SA, minoritários, vão conseguir eleger um membro que os represente para o Conselho. Por quê? Primeiro, eles têm as suas ações valendo mais que 1 voto, elas vão valer tantos votos quanto forem os membros do Conselho. Se forem 3 membros, vai valer 3 votos. E eles podem concentrar todos esses votos num único membro, num único candidato ao Conselho, né? E isso que é importante, porque aí eles ganham força, porque eles vão escolher uma pessoa dentre eles, né, para ocupar esse cargo, e vão concentrar todos os votos nesse indivíduo. O controlador majoritário vai eleger os membros dele lá, beleza? Que ele entende, né, serem mais adequados para a SA. E os minoritários vão conseguir, dessa forma, adotando o voto múltiplo, eleger um membro que os represente. Beleza? Então isso é muito importante, tá?
Isso é muito importante, muito utilizado na prática. É uma forma de equilibrar a relação de poder entre controlador e minoritários na sociedade anônima, tá? Regrinha do artigo 141, importantíssima. Lembrar aí, tem que ser solicitada até 48 horas antes da realização da Assembleia, conforme previsão aí do artigo 141, parágrafo 1º da Lei 6.404. Beleza, pessoal? Muita atenção aí no voto múltiplo. Isso é o mais relevante sobre administração, tá? Que vocês têm que saber que é importante, beleza? Então lembrar aqui, ó, primeiro, Conselho de Administração, função de orientação dos negócios sociais, beleza? Seu presidente é o chairman, beleza? Pode ser formado aí por vários membros, tranquilo? Que vão ser eleitos pela Assembleia. Diretoria, órgão de representação legal, beleza? De execução de fato das determinações da Assembleia, beleza? Formado aí comumente por 2 membros, diretor, vice-diretor, ou presidente, vice-presidente, tá? É de onde a gente vai ter o CEO. O diretor é o CEO da empresa, tá? É o CEO da SA. Tranquilo, turma? Isso é muito importante. Ótimo. Depois, na sequência, nós temos que lembrar, conselho é facultativo, beleza? Conselho de administração, regra geral, facultativo, vai ser obrigatório em 3 casos: SA de capital aberto, SA de capital autorizado e sociedade de economia mista, tá? Então, nós vamos ter essa figura aí do conselho de administração nessa função de orientação, né, normalmente formado por profissionais mais experientes, né, naquela área específica de atuação da SA, tá? Vai poder contar também com membros independentes, né? Então é comum a gente ver aí advogados, né, de fora da companhia, beleza? Administradores de empresa, economistas, ocupando esse cargo aí justamente em razão da sua experiência profissional, da sua competência, da sua capacidade, beleza? Em poder orientar os negócios sociais, orientar principalmente o trabalho dos diretores, tá? Beleza? Ótimo. Dando sequência aí, turma, Assembleia, o que a gente tem que saber sobre a Assembleia que é importante? Eu coloquei para vocês no esqueminha aí, ó, só para vocês verem, uma fotinha de uma Assembleia da Siemens, né? Uma Assembleia da Siemens, beleza? Realizada lá no estádio, né, Olympiale, em Munique, beleza? Ao tanto de gente, né, depois vocês reparem aí, o tanto de acionistas participando dessa assembleia, beleza? Que ocorreu em 2016, 7.430 acionistas, beleza? O CEO da empresa, né, tá lá no telão, beleza? Apresentando as contas da empresa, apresentando os balanços, né? A Assembleia é esse órgão que reúne a totalidade dos acionistas, né? Ou seja, para decidir sobre as questões de interesse da sociedade. Que questões? Eleição de administrador, eleição de membro de conselho fiscal, aprovação das contas, né, do balanço patrimonial, do balanço de resultado econômico, aprovação de operações de reorganização societária, aprovação de fusão, de cisão, de incorporação, de transformação, né? Questões relacionadas à situação de crise econômica, né? Pedido de recuperação judicial, que a lei vai falar em concordata, mas já não existe mais concordata, né? Concordata era na lei antiga de falência, hoje recuperação judicial, beleza? Enfim, questões de interesse da sociedade, pessoal, beleza? É isso que a Assembleia, a isso que a Assembleia se destina, né? Deliberar sobre as questões de interesse da sociedade, aprovando ou reprovando, né? E essas questões sendo posteriormente seguidas pela administração.
Da mesma forma que a gente viu na LTDA, nós vamos ter a Assembleia Geral Ordinária, está lá no artigo 132 da Lei 6.404, e a Assembleia Geral Extraordinária. Tá? A ordinária, a gente vai vê-la aqui, ó, no artigo 132, ela tem alguns assuntos específicos a serem deliberados. Tá? Então, nós vamos ter lá tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, nada mais é que aprovar ou reprovar os balanços, né, apresentados aí pelos administradores. Né? Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendo, vão lembrar aqui, né? Os acionistas têm direito a receber os dividendos, né? Direito à parcela do lucro da companhia, né? E aí nós vimos que os acionistas preferenciais, que são detentores das ações preferenciais, né, é comum terem esse direito de receber em primeiro, né, essa parcela dos dividendos, e às vezes até dividendos fixos, né, ou mínimos, conforme nós vimos lá no artigo 17 da lei, quando a gente estudou aí as ações preferenciais. Além disso, eleger os administradores, membros do conselho, e aprovar a correção monetária do capital, que tem que ser corrigido monetariamente, obviamente, né, para atualizar aí, né, a perda do valor da moeda, beleza? A inflação. Então, esse é o ponto. Aqui, logo de cara, todo mundo tem que ter atenção. Ó. Percebam que no caput do 132, a Assembleia Ordinária de uma SA, ela tem que realizar nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, beleza? É a mesma regra da limitada que a gente estudou. Lá na sociedade limitada, o Código Civil define a mesma periodicidade de realização da Assembleia, tá, turma? É a mesma, ou seja, ela tem que ocorrer pelo menos uma vez no ano. E quando? Nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Exercício social é aquele período, né, de 12 meses em que a sociedade vai desenvolver suas atividades e vai registrar tudo isso nos seus livros empresariais, beleza? Esse é o exercício social. Então, encerrou o exercício social, iniciou um novo ano, normalmente o exercício social é janeiro a dezembro, tá? Iniciou um novo ano, então ela vai ter ali janeiro, fevereiro, março, abril, até abril para realizar a AGO, para deliberar sobre esses assuntos previstos no artigo 132, que são assuntos ordinários, né? São assuntos comuns no qual a sociedade necessita para poder desenvolver suas atividades aí do exercício social seguinte, beleza? Qualquer outro assunto fora dessa pauta do 132 é por meio de AGE, tá? Se ela for colocada em pauta após a realização da AGO, né? Se surge uma operação de fusão dentro dos 4 meses seguintes e ainda não ocorreu a AGO, o assunto vai entrar na pauta da AGO, obviamente, né? Se está fora dos 4 meses seguintes, o assunto vai fazer parte de uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, que é para deliberar sobre questões, né, de interesse da sociedade que envolvam urgência, que envolvam ali relevância, beleza? Que justifiquem a realização de uma assembleia, né, fora aí do âmbito da AGO, beleza? Fora aí da periodicidade da AGO. Tranquilo? Beleza? Então, uma fusão, por exemplo, né? Surgiu uma oportunidade de negócio, e aí nós já estamos no meio do ano, já passou a AGO, e aí o administrador enxerga uma oportunidade de negócio, ele pede de fusão, né? Por exemplo, fusão Sadia Perdigão, né? Fusão LAN com TAM, né? Ele identifica ali a oportunidade e aí ele tem que propor isso para os acionistas em assembleia deliberarem e aprovarem essa fusão, beleza? Tivemos aí o negócio, né, envolvendo a Boeing, a Embraer, etc. Beleza? Tranquilo isso aí, pessoal? Então,
Sobre a Assembleia, isso é o mais importante. Um detalhe, né, sobre a Assembleia que é muito importante. Uma Assembleia de uma sociedade anônima pode suspender direito de acionista, tá? Acionista que descumpre seus deveres de acionistas, por exemplo, integralizar capital social, pode ter a suspensão dos seus direitos de acionista, do direito de voto, beleza? Do direito de fiscalização dos negócios sociais. Então isso é muito importante, tá? A Assembleia pode suspender direito de acionista, beleza? Direito de voto, direito de fiscalização dos negócios sociais, tá? Tranquilo? Beleza? Atenção para isso aí, porque isso é bem importante. Coloquei para vocês uma jurisprudência aí, tá? Acerca desse assunto envolvendo a SA, para vocês verem aí. Na prática, um caso envolvendo sociedade anônima, né? Abordado aí pelo Poder Judiciário, tá? E aí a gente chega no Conselho Fiscal, turma. Conselho Fiscal, o que a gente tem que saber sobre o Conselho Fiscal que é importante? Primeiro, o Conselho Fiscal é o Poder Judiciário. Então vai fiscalizar os negócios sociais, principalmente os administradores, tá? Verificar se os administradores estão cumprindo com as determinações da Assembleia, beleza? Verificar as contas, isso é muito importante. O Conselho Fiscal ele emite parecer prévio à prestação de conta dos administradores, tá? E aí ele emite parecer prévio já se manifestando a favor ou contra aquela prestação de contas e disponibilizando esse parecer aos acionistas antes da realização da Assembleia da AGO para aprovar as contas, tá? Importante isso. Então, ele, como eu disse lá no início, aqui na SA ele é de existência obrigatória, mas de funcionamento facultativo. O que significa isso? Ele tem que estar previsto no Estatuto, beleza? Ele tem que estar previsto no Estatuto o número de membros, beleza? Eventuais exigências para ocupação desse cargo, tudo isso tem que estar no Estatuto, tá? Só que o funcionamento, ou seja, colocar ele em funcionamento, depende dos acionistas reunirem a Assembleia e colocarem ele em funcionamento, tá? E de fato colocar ele para atuar na fiscalização dos negócios sociais. Então, gravem isso na cabeça. A existência é obrigatória, o que é diferente da LTDA. Na LTDA, nem a existência é obrigatória, ele é facultativo, beleza? Aqui não, aqui é existência obrigatória, mas a atuação colocada em funcionamento é facultativa, beleza? Então ele tem que ser formado por no mínimo 3 membros, no máximo 5 membros, beleza? Que podem ser acionistas ou não acionistas. Lá no Conselho de Administração é a mesma coisa, tá, turma? O Conselho pode ser formado por acionista ou não acionista. Antigamente, isso é importante todo mundo ter atenção. Antigamente o Conselho de Administração ele só podia ser formado por acionista, tá? Essa regra não existe mais, ela foi revogada, tá? Da Lei 6.404. Então, muita atenção, quem estudar por legislação antiga aí, vadimeco antigo, pode pegar lá o Conselho de Administração só sendo formado por acionista. Isso não existe mais. Pode ser formado tanto por acionista quanto não acionista. Conselho Fiscal, mesma coisa. Pode ser formado por acionista ou não acionista, e aí é comum, né, se eleger para Conselho Fiscal membros independentes, ou seja, que não têm relação com a companhia, que não são sócios da SA, beleza? Justamente para ter aquele caráter mais imparcial, né, nessa atividade de fiscalização, beleza? Importante isso, pessoal. E aí é o seguinte, a gente tem aqui umas regrinhas sobre o Conselho que são importantes de eleição. Primeiro, obviamente, só pessoa natural, não vai ter pessoa jurídica em Conselho Fiscal, beleza? Nenhum órgão da sociedade, né, que esteja ligado à gestão, nós vamos ter pessoa jurídica. Tem que ser residente no país,
Então tem que residir no Brasil, beleza? E tem que ter curso de nível universitário ou que tenha exercido pelo menos durante 3 anos cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. É a regrinha do artigo 162, que está aí no material para vocês, beleza? Então aqui ó, vai se exigir curso de nível universitário, qualquer curso, tá? Tem que ser formado, né, em curso de nível superior, beleza? Tem que estar residindo no Brasil, isso não se aplica lá no Conselho de Administração, tá? O Conselho de Administração não tem essa regra, beleza? O sujeito não precisa ser formado, o sujeito não precisa residir no Brasil para fazer parte do Conselho de Administração, tá? Ótimo. Além disso, tem que exercer o cargo por... pode ser eleito se tiver exercido o cargo, né, de administrador de conselheiro fiscal por no mínimo 3 anos, beleza? Dispensa-se assim a regra de curso de nível superior se o indivíduo comprovar prática profissional, beleza? Que é essa prática profissional exigida pelo artigo 162, 3 anos como administrador ou como conselheiro fiscal. Tranquilo? Beleza? Outro ponto que é importante é o seguinte: hoje o Conselho Fiscal das SAs, ele é integrado, eu cheguei a falar isso para vocês lá na limitada, tá, turma? Ele é integrado na estrutura do programa de compliance. Eu já expliquei isso para vocês, né? Um dos grandes assuntos hoje do direito societário é o compliance, né? Cada vez mais as empresas vêm sendo chamadas a instalarem em sua estrutura administrativa um programa de compliance. O que é isso? Programa de conformidade, beleza? Um programa que vai atribuir conformidade dos atos da sociedade praticados aí pelos seus diversos profissionais à legislação e às normas de conduta interna da companhia. Então, faz parte do compliance um código de conduta, beleza? No qual todos os profissionais da companhia, desde os profissionais do mais baixo escalão até os diretores e conselheiros de administração lá em cima, todo mundo vai seguir esse código de conduta que vai atribuir conformidade desses atos, desses profissionais, tanto à legislação, ao ordenamento jurídico, quanto ao estatuto da companhia e às normas de conduta interna fixadas por meio desse código de conduta. Isso é o compliance, tá? O compliance vai mapear os atos de todos os profissionais em todas as esferas, né, hierárquicas da empresa, beleza? E com isso vai atribuir maior conformidade, maior controle sobre esses atos, evitando que a empresa se envolva em atos de corrupção, em atos de poluição do meio ambiente, beleza? Em atos de má qualidade do fornecimento de serviços, né, da produção, etc, beleza? Então, é uma forma de maior conformidade da empresa ao ordenamento jurídico e às suas normas de conduta. Então, ela vai ter um canal de denúncias livre, aberto, para qualquer pessoa denunciar práticas ilícitas dessa companhia, vai ter um código de conduta, vai ter um profissional chamado Compliance Officer, que vai ser aquele executivo focado na implementação desse programa e na sua condução, beleza? Então, turma, vejam, o Conselho Fiscal ele está dentro dessa estrutura de compliance, tá? Ele vai estar dentro da estrutura de compliance. Hoje, estuda-se muito a relação do Conselho Fiscal com o Compliance Officer, beleza? Com o Conselho de Administração, beleza? Como
Conselho Fiscal atua conjuntamente com o Compliance Officer e coloca a cabeça da organização, a administração, ciente dos seus atos, dos atos praticados por seus colaboradores, beleza? Do cumprimento das normas de conduta por todas as esferas, por todos os escalões da sociedade, beleza? Então, é muito importante isso, tá? O Conselho Fiscal, nesse trabalho de fiscalização, ele hoje se enquadra na estrutura de compliance, beleza? E aí é importante destacar, né, turma? Compliance hoje está na lei anticorrupção, na lei 12.846, beleza? Importantíssimo isso. Está lá na lei anticorrupção, né? É critério para dosagem de pena na lei anticorrupção, tá? Importantíssimo isso aqui. E vai fazer parte dessa estrutura aí, né? Também é importante destacar que uma companhia aberta, uma SA de capital aberto hoje, para figurar no mais alto segmento de listagem da B3, da Bolsa de Valores, tem que ter programa de compliance instalado, efetivo, beleza? Então é muito importante isso. A CGU, Controladoria Geral da União, ela define diversas regrinhas de compliance, tá? Para atestar ali se a empresa realmente cumpre, né? Se ela tem o seu programa de compliance efetivo e atuante dentro da companhia, tá? Até mesmo para atribuir a dosagem de pena, tá? Para diminuir a pena fixada aí na lei de corrupção, né? Vocês vão encontrar lá na lei de corrupção, no artigo 5º, os atos de corrupção que podem ser praticados por uma pessoa jurídica, beleza? E no artigo 7º vocês vão encontrar o compliance lá, tá? O compliance como sendo esse mecanismo de conformidade que, uma vez instalado na empresa, pode levar ela a ter uma atenuação de pena na lei de corrupção, tá? Desde que demonstre a efetividade da aplicação desse programa de compliance. E aí quem vai definir isso é a CGU, né? E os demais órgãos que conduzem os processos administrativos de responsabilização, beleza? Tranquilo isso aí, turma? Então, eu vou ficando por aqui. A aula ela não pode ser muito extensa, porque senão fica muito pesada para carregar. Eu vou tentar enviar para vocês por WhatsApp e vou linkar lá na plataforma Canvas, tá? Isso é importante. Vamos seguindo aí. Próxima aula teremos mais conteúdo, mais videoaula e material postado tanto no SGA quanto no Canvas. Quem tiver qualquer dúvida, me enviar pelo SGA, beleza? Tranquilo? Estamos aqui à disposição. Vamos seguir aí seguros nessa crise do coronavírus, beleza? Vamos enfrentar isso aí, vamos vencer isso aí e sair mais fortalecido lá na frente. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais, tchau, tchau.